queria compartilhar com vocês, mas que sempre fala ao coração de todos, né? Então, eu quero convidar vocês a abrir no Getsemane. A gente está tendo algum probleminha de firmar aqui a internet, mas versos 36 a 46. Mas eu acredito que uma hora os irmãos vão enxergar aí e vão ver. Jesus no Getsemane. É uma mensagem que nós já ouvimos muitas vezes, já refletimos muitas vezes, mas Deus sempre tem alguma coisa nova para falar a partir da sua palavra para os nossos corações, né? Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Pai querido, te agradecemos por tua palavra. Nós dependemos da luz do teu Espírito Santo, Senhor, para que essa palavra faça sentido hoje na nossa vida, para que a gente possa glorificar o teu nome com o que o Senhor nos ensina aqui. Que o teu Espírito, então, possa falar aos nossos corações e a gente possa ficar apenas com a tua palavra, aquilo que vem de ti, e a nossa vida possa ser mudada a partir disso para a glória do teu nome. Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, então, aqui nós temos um momento muito especial na vida dos discípulos, né? Eles estão num lugar chamado Getsemane. Um dos evangelistas vai dizer que era um lugar onde Jesus costumava ir sempre. E o Getsemane, na verdade, significa prensa de azeitonas. Prensa do azeite, né? E era um lugar nos pés do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi preso, logo em seguida esse episódio, né? Onde eles, depois de colher as azeitonas, né, colocavam lá na prensa, a frio, primeira prensada nas azeitonas, tiravam aquele azeite extra virgem, maravilhoso, delicioso, né, de primeira mão. Mas talvez isso seja apenas um detalhe do nosso texto, mas isso é muito importante na mensagem que Jesus comunica para os discípulos. Porque nós vamos aprender de Lucas que antes desse episódio, Jesus chegou para os seus discípulos, se dirigindo a Pedro, mas falando, como diz o texto, a todos os discípulos, dizendo que Satanás pediu para os peneirar. E nós também já lemos esse texto, né? Já refletimos sobre isso. Nós sabemos desse processo da peneira do trigo, de 5 peneiradas, né? Joga o trigo lá e vai peneirando e vai ficando o restolho, vai ficando o que é para ser queimado no fogo e vai passando apenas a farinha, cada vez mais fina em cada peneira. E eles seriam peneirados, ou seja, eles seriam espremidos, moídos, para virarem uma farinha integral de boa qualidade, não essa farinha branca que a gente consome nos nossos pães aqui no Brasil, que a gente sabe que tem um monte de química e são pessimamente armazenados, mas uma farinha de boa qualidade, integral, fina, para fazer o pão que alimenta, que traz vida, né? A gente lembra que Jesus é o pão da vida, né? Então,
eles teriam que ser exprimidos, porque eles dariam continuidade às boas notícias de Jesus. Eles seriam o corpo de Cristo na terra depois que Cristo partisse na cruz. E eles precisavam ser exprimidos, né? E aqui nós temos eles lá na prensa do azeite, que é a mesma coisa. Eles colhiam azeitona virgem, exprimiam ela a frio para colher o azeite, para tirar o fruto, né, que traz cura, que traz alimento, que traz vida, né? Então eles estavam lá e era Jesus que ia passar primeiro por essa prensa, né? E então, queridos, Jesus convida eles a ficarem próximo dele. Jesus precisava passar por essa prensa, né, pela cruz, pela morte na cruz, redentora, né, sozinho. Então ele pede que eles vão com eles. Quem? Aqueles que são os discípulos mais íntimos dele. Pedro, Tiago e João. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, como Mateus cita aqui, né? Os filhos do trovão, que até determinado momento queriam sair degolando todos os romanos e os infiéis, mas com Jesus eles foram transformados, a ponto de João ser conhecido como discípulo do amor, né? E deram suas vidas por causa do amor de Deus e do Evangelho, né? Então, queridos, ele sobe, e é muito interessante isso, porque aqui nós temos uma primeira lição. Nenhum ser humano, nem mesmo um ser humano perfeito e sem pecado como Jesus, é completamente independente dos outros seres humanos. E nessas horas de maior angústia e aflição, nós precisamos uns dos outros. Se Jesus pediu a companhia deles e a oração deles, imagina nós quando nós passamos por sofrimentos neste mundo. Nós precisamos ter um coração que compreende isso, que nós não somos autônomos nem independentes, nós não nos bastamos. Nós precisamos do amor dos outros, da companhia dos outros, do apoio dos outros, da força dos outros. Precisamos estar unidos e juntos, caminhando juntos. E precisamos da oração dos irmãos, né? Por isso que a igreja se reúne regularmente, por isso que a igreja se torna uma família de irmãos e irmãs que tem esse afeto, esse amor maior, e um se importa com o outro, um procura o outro, um busca o outro, um é ouvido para o outro. E nós deixamos o nosso orgulho na cruz e somos suficientemente capazes de dizer: olha, eu estou precisando que você venha comigo, orar comigo. Eu estou precisando da sua oração, estou precisando do seu apoio, estou precisando da sua companhia, né? O nosso Senhor deu esse exemplo para os discípulos. Ele precisou, nós também precisamos mais ainda, né? E Jesus, então, ele está passando por um momento de maior tristeza e angústia e aflição da sua alma, de toda a sua vida. E nós sabemos que ele vai enfrentar, nós sabemos que a sua paixão foi terrível, sua tortura, seu sofrimento atroz. Sabemos que a sua crucificação foi lancinante, excruciante, a dor de você imaginar. Poxa, ele já sabia, né? Ele avisou seus discípulos várias vezes, nós lemos isso nos evangelhos, que ele morreria, morte de cruz. Então, imagina assim, eu sei que daqui a pouco eu vou ser preso, vou ser torturado e vou ser crucificado, né? Mas Jesus, queridos, ele tinha uma dor maior ainda, que nós lemos no Evangelho. João vai falar isso lá em João 21, que é que Deus o fez pecado por nós. Ele, sendo Deus santo, puro e justo, sem pecado nenhum, mesmo enquanto andando na terra como um de nós, esvaziado de sua glória, ele vai receber toda a carga do pecado da humanidade. A ponto de, na cruz, ele clamar ao Pai, né? Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Então, esse era o sentimento dele, né? Naquele momento, em que Deus o fez pecado por nós, como diz Isaías, ao Senhor agradou moê-lo por causa dos nossos pecados. Por amor à sua criação, por amor à humanidade. Então, queridos, ele tinha uma dor maior, uma angústia maior, mais profunda ainda. E se Jesus passou por isso, imaginem seus discípulos, né? Há um texto, 2 Coríntios, capítulo 1, em que o apóstolo Paulo fala das suas angústias, né? 2 Coríntios, capítulo 1. Deixa eu ler para você alguns versos. A partir do verso 8, ele diz assim, capítulo 1 de 2 Coríntios.
Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, atual Turquia Ocidental, né? As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ou seja, era uma angústia de morte, né? Era uma tribulação de desespero mortal, né? Eles sabiam que a vida deles estava em risco sério, iminente, e eles estavam sofrendo. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Então, aqui essa ligação do sofrimento dos irmãos com as orações dos outros irmãos, né? Então, querido, você imagina, Jesus, um dos homens mais santos da Escritura, que é o apóstolo Paulo, dizendo que ele e a equipe apostólica dele toda estavam sofrendo aquelas angústias mortais. Ele vai citar, no segundo capítulo de 2 Coríntios, 6 vezes da profunda tristeza que eles tinham naqueles momentos, a dor por eles mesmos e pelos irmãos que estavam enfermos e passando por tribulações terríveis. Ou seja, vida cristã não é uma vida de máscaras, de uma falsa felicidade, né? Não é algo como o Coringa, né? Que você faz um desenho na boca e fica rindo assim, tá tudo bem, quando está tudo uma tragédia. Ou seja, é uma vida autêntica. Nós temos alegria no Senhor sempre, mas nós passamos por angústias, por aflições, por tristezas, de toda sorte. Angústias de pensar na possibilidade da morte, angústias de ver outros sofrendo, angústias de enfermidades, angústias de perdas nesta vida, angústias de não sabermos o que vai acontecer, como eles não sabiam, embora Jesus soubesse exatamente o sofrimento que o esperava, mas ainda não o tinha experimentado, né? Os cristãos passam por isso. A diferença do cristão é que aquele que não crê no Senhor não tem essa esperança e essa alegria no coração, essa paz. E essa esperança que Paulo fala da ressurreição, da vida eterna. Essa é a diferença básica. A gente passa confiando no Senhor. A gente sabe que pode confiar nele mesmo em meio a essa dor, né? Mas o cristão não deixa de passar por isso. E até mesmo por enfermidade da alma, como a depressão que causa esses pensamentos de morte, essas tristezas. Nós também estamos sujeitos a essas coisas. No entanto, nós precisamos ter essa humildade com que Jesus nos apresenta aqui a si mesmo, né? De pedir a ajuda de outros, a companhia de outros, de buscar a oração dos irmãos, né? De nos voltarmos para o Senhor nessa hora, né? Aí a palavra de Deus diz que Jesus chama assim, fiquem aqui e vigiem comigo. E Jesus ora então, meu Pai. Marcos e Lucas vão dizer que ele ora, Abba, Pai. Que essa expressão de uma criança que ama o seu Senhor, ama o seu pai, né? E tem essa intimidade com o pai, o chama de papaizinho, né? Papai querido, né? E ele ora com essa intimidade ao pai que ninguém jamais entre os judeus tinha orado antes. E ele ensina a seus discípulos que esse é o pai de vocês, né? Que vocês podem chamar assim, que vocês precisam ser como crianças diante do pai, né? E aí ele ora, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós sabemos que Jesus estava em plena harmonia com a vontade do Pai. Ele veio de livre e espontânea vontade para passar por todo esse sofrimento, por amor a nós. No entanto, nós nos lembramos, quando Jesus ora assim, se for possível, mas seja feita a sua vontade, nós lembramos da oração que ele nos ensinou, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, né? É uma oração da comunidade, né? É Pai nosso, né? Santifica-nos, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, na nossa vida, e não a nossa. Ou seja, o mesmo Jesus que em diversas ocasiões nos evangelhos
nos encoraja a orar sempre ao Pai, no seu nome, em nome de Jesus, a pedir por todas as coisas, a continuar insistindo, nos ensina a parábola da viúva pobre, né, e do juiz iníquo, para continuar insistindo com Deus, com fé, até que o Senhor nos responda, né? Ele ora dessa forma e nos ensina a orar ao Pai, sempre compreendendo que há uma vontade superior, uma vontade perfeita e uma vontade melhor que a vontade de Deus, o Pai. Que talvez a gente não saiba orar como convém. Talvez os nossos pedidos nos façam mais uma outra coisa. Então nós precisamos estar abertos a essa possibilidade. Talvez nós estejamos pedindo errado. Ama seus pequeninos, seus amados, seus filhos, suas filhas, de maneira tão perfeita que ele sabe exatamente o que você precisa, o que cada um de nós precisa, e ele vai nos dar de acordo com o que nós precisamos. No entanto, Jesus nos encoraja a depender dele em oração. E ele diz isso aqui para os seus discípulos, né? Vigiem e orem. Olha o versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles estavam na iminente tentação de serem desleais ao Senhor, de serem infiéis, de se acovardarem e negarem o Senhor. E, no entanto, é exatamente o que eles fazem, porque o que eles fazem? Em vez de vigiar e orar, eles dormem. É o que muitas vezes nós fazemos. O que nós temos feito na nossa vida? A gente dorme em vez de cultivar uma vida de oração a esse Pai que nos ama tanto e do qual nós precisamos depender em oração, para que o nosso, não só o nosso espírito, mas também o nosso corpo faça a vontade de Deus. Aqui nós nos lembramos do apóstolo Paulo rasgando o seu coração também lá em Romanos, quando ele escreve à igreja de Roma. Ele escreve no capítulo 7 de Romanos: o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Quem me livrará do corpo dessa carne? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando nós confiamos no tanto que nós já conhecemos de Deus, do Evangelho, quando nós confiamos no quanto nós nos achamos íntegros e capazes, quando nós confiamos no nosso poder de resistir ao mal e fazer o bem, nós quebramos a cara, que nem Paulo diz lá em Romanos 7. Porque a gente está colocando a nossa confiança no lugar errado. Então a gente quer fazer o bem e acaba fazendo o mal, que não quer fazer. O nosso espírito é forte, nós queremos fazer o certo, mas a nossa carne é fraca. A inclinação do nosso coração é para satisfazer nossos desejos momentâneos, para conseguir aquilo que o mundo nos oferece, em vez de viver de acordo com a vontade de Deus e glorificar a Deus com nossas vidas. É por isso que Jesus diz que não basta a gente ser um grande teólogo, né, conhecedor de toda a palavra de Deus, achar que tem fé suficiente para ter todo o poder do Espírito Santo para viver uma vida sempre santa. Não basta. Isso é orgulho. Nós precisamos dizer: eu não posso. Sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, né? Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem poder, mas nós pregamos a Cristo crucificado. A sabedoria de Deus está na cruz de Cristo, na sua ressurreição. E está, se você realmente tem conhecimento da palavra de Deus e você conhece o poder de Deus, isso vai te levar a depender de Deus em oração. E vai te levar a vigiar. Como? Não é vigiar, não, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. É vigiar na palavra de Deus. É todo dia estar em comunhão com Deus na palavra, estar em comunhão com Deus com os irmãos. É assim. Se o próprio Cristo, que era perfeito e maduro, né, como nós lemos lá em Efésios 4, nós precisamos crescer até atingir a maturidade de Cristo, a medida da plenitude de Cristo, né, para não sermos mais crianças, mas sermos maduros como Ele. Se até Ele tirava dias e noites para orar ao Pai e dependia do Pai em oração, por quê? Porque Ele precisava?
A gente está fazendo a pergunta errada, né? Não é porque nós precisamos, é porque é para isso que ele nos criou. É isso que significa ser maduro, ter um relacionamento com o Pai em oração, ter um relacionamento com o Pai na palavra, depender dele em oração, saber que o poder é dele, saber que o conhecimento é dele, que a sabedoria é dele. E nós dependemos dele nos guiar na medida em que nós oramos todos os dias, na medida em que nós vamos até a palavra todos os dias, para ver o que o Pai, que nos ama, tem para nos falar. Então é por isso que Jesus diz: vigiem e orem, vigiem na palavra de Deus, orem ao Pai, em nome de Jesus, todos os dias, para que não caiam em tentação. Lá na nossa oração do Pai Nosso, a gente diz para não cairmos em tentação, né? Essa oração é uma oração de todo dia, né? Porque a gente precisa ter essa humildade, reconhecer que depende dessa comunhão com Ele para ter uma vida cristã vitoriosa, para viver debaixo da vontade dele, viver uma vida que o glorifica, né? E aí, queridos, os discípulos estão dormindo. Jesus dá uma advertência a eles. Essa advertência é para nós hoje. Desperta, ó tu que dormes, né? E Cristo o levantará. Nós precisamos resgatar essa vida de comunhão. Como é que está a nossa vida de oração com Deus? Eu costumo dizer para as pessoas que querem ter uma vida devocional, comece com pouco, né? Não faça como Jesus, não pense que você vai ficar toda madrugada orando, não tire horas do seu dia para isso, né? Não pense que você vai virar um grande estudioso da palavra de um dia para o outro, não faça isso. Tire alguns minutos do seu dia para orar ao Senhor, para deixar as mídias sociais, deixar seu trabalho, deixar seu lazer, deixar seus pensamentos. Tire alguns minutos para estar na presença dele de maneira consciente, para mostrar que você realmente sabe que depende dele, da graça dele, da presença dele, da vida dele fluindo em você, para orar como ele ensina aqui, como ele ensina no Pai Nosso. Tire alguns momentos para ler a palavra, como um pai de amor que quer falar para o seu coração, humildemente confiando na luz que o Espírito Santo vai trazer para você, não confiando na sua própria intelecto, capacidade intelectual, mas no que Deus quer revelar a você por meio do seu Espírito, para que você cresça nele, no conhecimento dele, para que a sua vida seja transformada à imagem de Jesus um pouco mais. Então é isso que Jesus nos ensina aqui, nós dependemos dele, mais ainda uns dos outros, nos momentos de angústia, de aflição, de tristeza profunda, porque isso faz parte da nossa vida. Essa prensa das azeitonas, do trigo, né? A moagem do trigo, o peneirar do trigo, Deus permite que aconteça na vida daqueles que realmente o buscam e querem crescer no conhecimento dele, na vida que ele tem proposto para nós. Ele fez isso com seus discípulos, aqueles que se tornariam seus apóstolos, e o mundo inteiro conheceria a verdade que liberta em Cristo Jesus. Então não pense que nós não vamos passar por isso. O que Pedro nos adverte na sua primeira epístola é que a gente não passe por sofrimento neste mundo por causa da nossa teimosia, dos nossos pecados, mas que a gente passe com gratidão a Deus, sabendo que Ele está fazendo uma obra na nossa vida, por causa da sua palavra, por causa da nossa dependência dEle mediante a fé, por causa do amor que nós temos por Ele e da consciência que nós temos do amor que Ele tem por nós. Então, queridos, nosso texto se encerra com Jesus dizendo para os discípulos: chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Imediatamente chegou Judas e com um beijo trai todos aqueles soldados, tanto do sinédrio judaico quanto dos romanos, né? E aí nós sabemos, o resto é história. A gente precisa... Jesus falava o tempo todo que iria ser crucificado, né, que ele ia padecer, e Jesus estava querendo fazer os seus discípulos discernir, né? Isso que tem vindo na minha mente aqui, da sua palavra, né? Que Deus quer que a gente discerna, né? Não Amém. faça as coisas de maneira mecânica. Amém. Né? A gente tem essa capacidade, esse sentimento. Amém. É verdade. O Henrique está colocando aqui como os discípulos
Tantas vezes Jesus tentou mostrar para eles que ele haveria de morrer, de ser preso, de sofrer todas essas coisas antes de ser crucificado, que ele precisava passar por isso, tentando levar esse discernimento, esse entendimento para os discípulos, mas eles não foram capazes de compreender isso, senão quando realmente, depois que aconteceu, e Jesus a ressurreto apareceu para eles, e depois eles foram cheios do Espírito Santo. Né? Nós já fomos cheios do Espírito Santo, mediante a fé em Cristo Jesus. E Jesus quer que a gente tenha esse mesmo discernimento, né? Ele quer que a gente ouça o que ele está dizendo, que a gente medite, que a gente reflita. Ele tem uma verdade que liberta para nos comunicar. Ele tem uma palavra para nos ensinar, para nos moldar, para nos transformar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, ressurreto e glorificado. Então, que a gente possa cultivar essa vida, e cultivar essa vida de comunhão uns com os outros, porque nós não somos autônomos nem independentes, não nos bastamos. Nós precisamos do corpo de Cristo. Palavra, mas também uns aos outros, comunhão, serviço, e também, pelo abençoar, queridos, possa nos enriquecer, que a gente possa resgatar essa vida de comunhão, oração pela palavra, né? Esse discernimento do que ele quer nos comunicar na sua palavra, e pelo convívio com os irmãos, pela dependência dos irmãos na oração e na comunhão. Amém? Deus abençoe, graça e paz.